Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Seres lindos, seres mágicos, seres infinitos. Luz forte, né? Eu sei que eu tô iluminada, né? Mas ai, agora melhorou. Como pode melhorar mais tudo isso, gente? Boa noite. Que delícia receber vocês de novo. Ontem teve uma live tão linda com a Thaisa Campos, facilitadora de consciência. Quem assistiu a live com a Tatá Campos, me conta. Ela está disponível até agora, depois vai subir. A gente vai colocar no meu canal no YouTube e no canal dela também. Foi tão legal, tanta gente me escreveu hoje para falar da reverberação da live de ontem com a Thaisa Campos em suas vidas, nas noites de sono, nas escolhas de hoje. E cá estou eu de novo nessa série de lives com pessoas que eu percebo que são e estão sendo contribuição nesse momento de tanta transição planetária, de tanta mudança. E as mudanças não param, né, gente? E que escolhas a gente pode ser e fazer para criar mais possibilidades na nossa vida. E eu tenho convidado pessoas que eu percebo que estão conectadas com uma consciência além dessa realidade previsível, gente. E quando eu digo que é uma consciência além dessa realidade previsível, o que essa realidade aqui previsível, se a gente for olhar, sabe, o que vai acontecer com você agora se você rapidamente abrir o UOL, o Globo.com, a BBC, wherever. Você vai olhar e provavelmente vai te dar um congelamento no corpo, você vai falar ferrou, né? Vai ter uma crise, vai piorar, e tem um monte de gente nesse planeta percebendo as mudanças e as possibilidades. Um monte de gente muito legal que já estava trabalhando e pensando e vivendo de uma outra maneira, num outro movimento de cocriação de uma nova realidade, cheia de possibilidades interessantes. E essas pessoas agora, elas estão sendo cada vez mais necessárias para que essa transformação possa ocorrer. A Terra, vocês estão percebendo a energia de alegria da Terra, do planeta? A Terra está convidando todos nós para a gente mudar, para a gente rever a maneira como a gente se relaciona com tudo na vida, com os nossos relacionamentos íntimos, com a nossa família, com os nossos filhos, para quem tem filho, com o nosso trabalho, com o dinheiro, com o consumo, com a terra. Um grande convite desse tempo para que a gente possa rever absolutamente tudo, como a gente se relaciona com a gente mesmo e com os outros e com tudo à nossa volta. Então, se eu estava dizendo, né, no início aqui da live, se você for olhar agora as notícias, se você nesse momento agora, nessa sexta-feira, 8 horas da noite, for dar uma olhada aí no teu UOL, no Globo News, na BBC, na CNN, o que vai acontecer com você provavelmente depois de dar um rolê pelas mídias e olhar as notícias de hoje? Um congelamento. Ferrou. Ferrou. O negócio... Quantas pessoas você ouve dizer a seguinte frase? O negócio vai ficar feio. Então, o que essa realidade previsível, o que essa Matrix tá te dizendo? Isso. E se a gente puder olhar as coisas com um outro ponto de vista?
E nesse outro olhar, a gente não está ignorando os fatos. As coisas estão acontecendo. Existe aí um vírus que fez com que tudo, absolutamente tudo parasse, tudo mudasse, né? E se essa parada for um grande chacoalhão da consciência, um grande chacoalhão do planeta, da Terra, para que a gente possa finalmente funcionar de outra maneira? E se essa outra maneira de funcionar for mais fácil, mais leve, e se a gente agora não tiver mais nada a perder, então a gente agora tem a coragem de ser quem a gente é e de agir da maneira que a gente percebe que é mais leve, mais coerente com o planeta, com a consciência. Eu falei na live de ontem com a Thaisa Campos, a live de ontem reverberou muito. Eu agradeço todo mundo que me escreveu no dia de hoje para falar da live de ontem com a Tatá. A live ficou salva aqui até agora e a gente vai subir no meu canal no YouTube, no canal dela no YouTube. Assistam, foi mágica, gente. A gente falou muito disso, né? E se o planeta, a natureza, a Terra, você pode perceber como a Terra tá feliz. A Terra está disponibilizando, inclusive, uma energia generativa muito grande, sabe? E se agora for a hora de você ser quem você é, de você agir de uma outra maneira? Eu verdadeiramente falei isso na live ontem. Eu não tenho a menor vontade que a minha vida volte a ser como era um mês atrás, um mês e meio atrás, 2 meses atrás. Não, já mudou tanta coisa, sabe? Nesses dias em casa que eu tô aqui no meio da natureza, porque eu moro no meio da floresta, tanta coisa já mudou, eu verdadeiramente não desejo voltar. Eu desejo seguir adiante no fluxo desse convite que o planeta está fazendo, né? Deixa eu ver se o meu convidado de hoje já tá aqui. André, você tá aqui? Eu não vi você entrando. Tá, claro que tá. E aí, quem vai falar sobre essas transformações e sobre as possibilidades é ele. Oi, eu aqui. Bem-vindo. Tudo bom? Grátis, peraí, só segurar. Gente, muito obrigado, gratidão. Tô tão feliz de estar aqui. Tava te ouvindo, eu tava assim, uau. Uau, que delícia, né, André? É, E sabe que, bom, eu verdadeiramente percebo que essas energias de consciência, elas estão mais disponíveis mesmo. E para mim é como se eu estivesse te recebendo aqui na sala da minha casa. Então, obrigada por ter vindo, por ter topado o meu convite. Eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouco quem você é. Bom, é uma história, né? Mas eu sou André, sou soteropolitano de raiz, né? Me considero um verdadeiro baiano, apesar de ter vivido lá muito pouco tempo, 3 anos. Nós saímos perseguidos da Bahia, né, em plena ditadura. Meu pai foi um dirigente partidário e nós viemos parar em São Paulo, onde mora a família do meu pai, onde eu fui criado. E na minha adolescência nós nos mudamos para cá. Eu também moro no mato, né, literalmente no mato, estou na zona rural, De Minas. no sudoeste de Minas, uma cidade de 20 mil habitantes, né? E óbvio que eu voltei, estudei, voltei para cá, mas eu estou aqui por opção, né? Aquela coisa, eu sou meio bastante matuto mesmo. Eu gosto de pôr pé na trilha, sair, fazer montanhismo, meditar na cachoeira. Então, me encontrei o meu lugar comum, né? Aquilo que alimenta a minha alma, a minha essência. E aqui foi que eu também me redescobri, né, dentro daquilo que eu lutei contra eu lutei contra durante muito tempo. Eu sempre fui a ovelha negra da família, o ponto fora da curva, o enrosco do rio, tem que internar, porque ele pensa diferente. Quantos de nós, né? Uhum. Tem que internar. E engraçado que naquela época eu achava isso um elogio. Eu falava, nossa, que massa, eles estão querendo me internar. Mas eu nunca tive conta, coragem de assumir esse meu lado, né, de sair da Matrix mesmo. Eu via a Matrix, eu estava nela, eu sentia ela, mas eu falava, esse negócio não está certo, não.
Essa Uhum. parada não é assim. Nós não Uhum. vivemos para esse mundo para viver dessa forma empacotadinha, né? Em conformidade com, como se nós fôssemos modelos ISO 9001, né? Em conformidade com alguma coisa. Uhum. Mas eu realmente tive Encaixado muita, em algo, né? exatamente, eu tive muita dificuldade de dizer, ponto, eu vou viver de acordo com as minhas crenças, né? A minha crença fundamental, que é aquilo que minha alma expande através da minha essência. Eu sempre fui muito buscador, muito ligado a isso, desde a minha adolescência, né? Eu já participava de congressos de terapias alternativas, mesmo não tendo nada a ver com isso. Eu queria uma resposta, queria resposta. E eu achei através do meu trabalho, colaborando e contribuindo para que pessoas como você, né, pudessem iluminar as pessoas que precisam de cura. Eu sempre entendi que o planeta precisava de cura. E isso já tem mais de 10 anos. Né? Eu sempre percebi que é como se a energia maior desse universo, Deus, aquilo que você quiser, que nós quisermos chamar, tivesse plantado aqui várias luzes, né? Várias estrelinhas aqui por toda a superfície da Terra. E um belo dia, numa imersão muito linda que eu participei, uma voz me disse, falou assim, olha, essas luzes estão aqui para serem curadas, mas elas não vão iluminar do chão, elas precisam subir. E eu tenho me propor, o meu trabalho é propor, né, alavancar essas pessoas para o alto para que elas possam iluminar. Eu tenho feito isso com muita felicidade, tem sido uma honra contribuir para isso, tem sido uma alegria trabalhar dessa forma e isso fez com que eu entendesse qual é o meu propósito, né? Que é ser nada mais do que um trampolim para que essas pessoas possam chegar onde desejam e cumprir seus papéis, né, suas missões dentro desse planeta. E agora, mais do que nunca, eu vejo que é necessário, chegou o momento dessas luzes brilharem mais, né? Eu vejo que o planeta ele está sedento por essa iluminação. Como você disse, a natureza ela se movimenta de uma forma tão linda, é um balé tão sincronizado, né? Em que agora é o momento em que ela está propícia para a luz, né? Para a propagação dessa luz para que nós possamos nos regenerar, né? Para que a gente possa realmente trazer uma energia de cura para todos nós e para o planeta em si. Então, eu Ô, André, percebo que... Pode falar. deixa eu te interromper um pouco e te fazer uma pergunta. E como é que você conseguiu, como é que foi para você fazer a conexão, a ponte? Porque eu costumo falar, né, que a consciência, ela é uma das definições de consciência que eu mais gosto. Tem tantas lindas, né? O próprio Om é isso tudo, né? A sílaba sagrada Om. O Gary Douglas, o criador do Access, ele diz que a consciência inclui tudo, absolutamente tudo, e não julga nada. Eu gosto muito dessa definição de consciência. Me lembra também a palavra equanimidade. E como é que você conseguiu fazer a conexão dessas energias e de toda essa sua percepção, de toda a sua mágica, de toda a sua sensibilidade que você tem desde criança, pelo que você está falando, com o marketing, com os empreendedores, com as empresas, com as pessoas que estão aí fora da Matrix, mas trabalhando na Matrix, porque eu costumo dizer assim, não é que é para a gente ignorar a Matrix ou a realidade previsível, né? Eu, inclusive, olho para ela e falo realidade previsível, Matrix. Como você pode contribuir comigo e como eu posso contribuir com você? Porque a gente está aqui, né? Embora a gente esteja escolhendo ir além disso, né? A consciência inclui tudo e não julga nada. Então, como que você faz a ponte entre todos esses trabalhos e essa visão mais ampla e mais energética do mundo e as pessoas que você auxilia, que estão lá trabalhando, criando seus projetos, muitas vezes trabalhando nas empresas e tudo mais. E aí eu já vou emendar numa outra pergunta para você falar e eu não te interromper. O que você pode dizer para as pessoas que estão com medo
para as pessoas que estão com medo de uma crise econômica, para as pessoas que estão com medo de ficar sem emprego, das pessoas que estão com medo de ter que mudar a maneira com que elas funcionaram até agora? Bom, como eu disse, eu sou muito da natureza. Então, é impossível não tomar nenhuma medida em relação a qualquer ato meu sem olhar para ela. Eu falo que a maior enciclopédia que nós temos está aqui à nossa disposição. É só olhar, observar e entender como ela se movimenta, como ela reverbera, usando as suas palavras, como ela é uma estrutura de causa e efeito muito linda, né? E se a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente vai entender que a natureza serve. Ela é uma servidora. Ela está em processo de servir, um servir constante. Só que ela precisa, né, estar dentro de um processo de servir sustentável. Né? A gente pega, mas tem que devolver. A gente pega, mas tem que devolver. Então a gente pega o fruto e devolve para que ela possa continuar gerando frutos. A energia humana é assim. Então a minha ponte tem a ver com a consciência, né, do servir. Que nós não estamos aqui por mero acaso, nós não estamos aqui para fazer turismo, nós estamos aqui por um único objetivo, porque somos seres sociais, e é servir. E eu entendo que o servir tem a ver exatamente olhar a Matrix, olhar esse sistema previsível e entender que ali existem pessoas que precisam também olhar esse sistema de forma de fora da caixa. Então é um resgate, né? É trazer pessoas. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui do lado de cá para você ver que a coisa é bem mais grandiosa do que você pensa. Ela é bem maior, é bem mais linda do que você pensa. Ela é bem mais abrangente. Ela tem uma sistemia linda, ela é mais sistêmica. E já emendando com a sua segunda pergunta, os recursos estão conosco. Nós temos a tendência, quase que uma educação, principalmente os latino-americanos, de buscar recursos fora. Fomos educados para viver uma vida previsível, não porque a vida previsível é mais confortável, não porque ela nos dá essa previsibilidade que nos leva a nos estabelecer em algo. Mas é importante que o que eu vejo exatamente nesses modelos que nos educaram a tal, é que essa educação virou um local de estagnação das pessoas. E esse local de estagnação das pessoas faz com que toda e qualquer mudança nesse status quo leva ela a ter medo, né? Leva ela a entender que aquilo causa perigo para a situação que ela está. O que está acontecendo com a pandemia já vem acontecendo há 20 anos. A pandemia ela é só um estágio dessa mudança que nós estamos passando. Nós já tivemos, inclusive, problemas até não tão graves no sentido visual, mas gravíssimos no sentido moral, no sentido social. Nós estamos vivendo aí uma situação em que irmãos estão se separando, nessa polarização ridícula que a gente tem visto, não é só no Brasil, mas no mundo. Uhum. Né? E isso é uma pandemia tão grave quanto, né, o Covid, e faz com que as pessoas realmente se sintam, a cada dia que passa, da forma que você narrou agora, com medo de tudo. E o medo que vem em primeiro plano é aquele medo de mexer naquilo que gera a segurança. Nós estamos num estágio em que as pessoas, nesse momento, estão passando por 3 problemas muito graves e elas têm que ser atendidas nisso. A gente precisa olhar para o ser humano, a gente não precisa olhar para mais nada, é só para ele. Então, se todos nós aqui que trabalhamos com alguma coisa, nos seus ofícios, independente do que você trabalha, seja como terapeuta, bioterapeuta, trabalhando numa corporação, né, mulher, homem, ou de qualquer tendência, seja o que for, né, essas pessoas precisam, elas estão no estágio que é um estágio muito doloroso para elas, mas o primeiro é o estágio da insegurança, elas não estão seguras. Alguém aqui dessa plateia está segura? Está no estágio de segurança? Alguém está se sentindo na sua zona de conforto? Né?
Tá? Não está. Estamos todos vivendo uma realidade diferente. Nós acordamos, almoçamos e dormimos numa realidade totalmente diferente. A outra questão, que tem a ver também com a questão da segurança, é a questão do pânico. Porque isso, uma coisa leva a outra. A pessoa reage naturalmente a essa situação. E a terceira questão é a questão relacionada à sobrevivência. Então, nós estamos no momento em que as pessoas estão pensando, será que eu vou continuar? Será que eu vou ter meu emprego? Será que eu vou sobreviver ao Covid? Será que eu vou perder algum ente querido? Né? Gente, vocês estão ouvindo? São meus cachorros. Eles fazem um coral aqui. Está atrapalhando? Dá para ouvir? Não, não. Bom, enfim, então essas três questões, conforto, segurança e sobrevivência, levam as pessoas, nesse momento que nós estamos, a ficarem com um grau de carência muito grande. Então, para nós que servimos as pessoas, nós temos que observar o estado que ela está hoje. Não o estado que ela estava 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Ela está hoje. Essa mudança é radical. Eu tive conversando com uma amiga ontem. Ela é diretora de uma empresa em São Paulo e ela estava falando para mim que ela já está há 40 dias em casa, né? Ela e o marido, todos trabalham, estão trabalhando em home office. E ela falou, tem uma filha de 10 e outra filha de 12. E ela falou, André, eu estou vivendo uma coisa muito nova na minha vida. Muito nova. Eu tenho 18 anos de casado e estou vivendo uma coisa muito nova. O quê? Convivência com a minha família. Isso não aconteceu em nenhum momento da minha vida. Eu falei, como assim? Não aconteceu. Eu saía, acordava cedo, ia trabalhar, voltava de noite, né? Era o tempo de pegar minhas filhas, deixar na creche, almoçar, voltar. Às 6 horas eu passava, pegava elas de volta, ou meu marido pegava e a gente ia para casa. Então, chegava em casa, elas já estavam cansadas, dormindo. Então, essa convivência nunca aconteceu. É novo para mim. Né? Então, como a gente vai responder a essas novas mudanças, esse medo que vem por aí? Esse medo é mais que natural, é super compreensível, é fato que algum dano vai causar, mas não acho que é um motivo para gerar pânico. Não acho, não, tenho certeza. Porque o Covid é como se fosse uma chuva de meteoros no seu quintal. Meteoros pequenininhos. Imaginem isso, vamos usar essa metáfora. Você vai lá e limpa os meteoros. O que vai ficar no chão? Hein, gente? O que vai ficar no chão? Um monte de buraquinho. Um monte de buraquinho, não é? Esses buracos não podem ser deixados vazios. Eles precisam ser fechados, essas lacunas. Como a natureza. Se você cavar um buraco na natureza, a água vem, né? Joga a terra de novo e passa algum tempo, aquele buraquinho já está tampado. Da mesma forma que se você fizer um risquinho na árvore, ela se regenera. Da mesma forma que se você causar qualquer dano ali a alguma nuance natural, ela vai se regenerar. A gente mesmo, né? Corta a pele, ela volta. Né? Então, isso se regenera porque é natural. Se nós obedecermos a lei da natureza, nós vamos entender que muitas lacunas podem ser supridas por nós, por nosso talento. E como cada um vai preencher os buraquinhos? Isso que é o mais legal. Para que cada um possa preencher o buraquinho, a gente precisa fazer, por incrível que pareça, a roda da prosperidade rodar. E a gente não trabalha ela. A gente precisa de gerar abundância. Eu falo isso para as pessoas, como assim? Abundância numa hora dessa? É abundância. Sim, porque não está proibido criar, não está proibido pensar e escolher a prosperidade, né? Exatamente. Eu costumo, inclusive, ser ousada e dizer que a alegria também não está proibida no planeta. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que agora é o momento. Você foi muito feliz na sua abertura quando disse que nós estamos no momento em que a natureza está muito propícia. Ela está reagindo de uma forma muito positiva, ela está convidando a gente. Bora trabalhar, né? Bora criar. Precisamos de
criação, precisamos de material criativo, precisamos que vocês ponham a cabeça para funcionar e não fiquem aí passíveis dessa situação que não fomos convidados. É uma situação que exige protagonismo. Então Ação. temos que ação. Temos que passar agora, terminar essa live e falar, vamos ser protagonistas da nossa história. Yes. Cada um de vocês protagonizar a nossa história. E como fazemos isso? Primeiro, lógico, temos que entender um movimento maravilhoso que nós estamos vivendo e que já acontecia antes da pandemia. As pessoas estão cansadas dessa poluição. Se você, como a própria Rê falou, se a gente entrar na internet, Instagram, Facebook, qualquer lugar, televisão, qualquer coisa, é um excesso de informação. E tenho orgulho de dizer que eu sou um estudioso do comportamento humano. E principalmente das reações do comportamento humano, das escolhas do comportamento humano, desde o consumo até eu gosto muito de dizer o casamento de causas, de movimento, e eu gosto muito de chamar assim a fundação de novas egrégoras, certo? Uau. O ser humano já vem buscando uma coisa muito linda e é uma coisa que já existia e foi esquecida durante séculos. Sabe qual é? O agrupamento tribal. Uau. Então, guardem muito isso. As pessoas já vêm buscando. Vocês, façam uma análise entre vocês. Vocês já estão buscando no Instagram, Facebook, seja lá o que for, até programas, coisas que fazem sentido para a vida de vocês. Uhum. Ninguém quer perder tempo com coisa que não faz sentido. Sim. Vocês consomem produtos que fazem sentido para vocês. A gente tem marcas hoje, né, profissionais de todos os setores que vendem coisas que fazem sentido para a vida delas e que elas sabem, elas têm a certeza, como a Rê, que aquilo que faz sentido para ela, porque é fruto da essência dela, faz sentido para um determinado grupo de clientes, de pessoas, a quem ela serve. Então eu não vou servir todo mundo, não. Você vai servir a quem quer fazer parte da sua egrégora, né? Porque é uma escolha dela fazer parte. E aí você funda a sua egrégora. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual tribo você está fundando? Qual tribo você está fundando? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu ofício. A gente tem que buscar, nesse momento, fundar a nossa própria tribo, a nossa egrégora, e trazer para dentro dela essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas estão buscando. Ah, não preciso fazer muito esforço? Não, você só precisa passar a mensagem certa. Um canal como esse, nesse momento, a Rê, nesse movimento que ela está fazendo, ela fundou uma egrégora. Estamos eu aqui, e como tivemos aqui meus colegas que estiveram antes de mim, e vão continuar vindo, são parte dessa nova egrégora. E vocês que estão aqui agora estão extremamente convidados a fazer parte dela, porque faz sentido para a vida de vocês, né? Então, este movimento... Eu de verdade, eu tô muito grata por estar viva nesse momento aqui. Também. Eu sei e eu agradeço todo dia. Olha, eu sei que é aqui mesmo que eu deveria estar, fazendo exatamente o que eu estou fazendo, sendo o que eu estou sendo. E sabe quando de repente a tua vida toda faz sentido? Tudo que eu fiz até agora, o fato de eu morar aqui, de eu ter escolhido morar aqui no meio da floresta e muita gente me chamar de maluca, ainda mais depois que eu me separei, todo mundo esperava que eu ia sair daqui, né? Não, eu fiquei aqui, eu moro na floresta, essa é a minha escolha. E de estar realmente aqui neste momento do planeta, porque eu olho para os meteoros que você falou e eu não vejo meteoros, eu vejo presentes. Exatamente. Eu vejo convite para outra possibilidade, para uma nova possibilidade. Então é quase que assim, uau, era a mudança que eu estava pedindo, que eu estava esperando, a mudança chegou. E eu digo para vocês, meus amigos todos, e para o André que está aqui, eu não tenho medo, porque é a mudança que eu sempre esperei que pudesse acontecer, uma mudança completa de mindset, de jeito de se relacionar com
tudo, principalmente com nós mesmos, né? Tem a Calu que tá aqui, ela falou que o convívio familiar para ela tá sendo um presente. Essa sua amiga que você falou, gente, que cabimento tem a gente viver nesse planeta e não conviver com os nossos filhos, sabe? Eu digo, eu não gostaria mais que a minha vida fosse como era antes. Eu já fiz Sim, uma grande mudança na minha vida, né, André? Eu saí do mundo corporativo quando eu tive um quase burnout e eu entendi que eu não precisava ter medo de seguir o que eu sabia que era para eu fazer. Porque quando a gente faz o que a gente veio fazer aqui, essa coisa aí, ela te dá suporte, né? E eu acho que é isso que você está falando, né, André? é. Continue, eu te interrompi. E aí nós estávamos falando da roda da prosperidade. E aí a É, gente tem que entender o motivo de eu estar aqui hoje, um tema que nós estamos falando. O primeiro estado da roda da prosperidade, o primeiro, gente, que une você que serve e a pessoa que quer ser servida. E antes eu preciso fazer um adendo, né? E esse adendo tem a ver com como é que a gente sabe que essa pessoa está sendo servida quando ela diz assim: você serve para mim. O que você faz serve para mim. Então, é uma escolha dela. O que nós temos que fazer, então? O nosso papel de criar coisas para ela. Coisas, soluções, serviços, mensagens, uma live para essa pessoa. Qualquer coisa, gente. Né? Um livro, um conto, uma poesia, né? Um encontro, uma imersão, um bate-papo, o que for, para essa pessoa. Não importa o formato da entrega, se ela é gratuita, se ela é paga, as pessoas, elas nessa hora, elas não escolhem, elas simplesmente querem que faça sentido, né? Culturas orientais, muitas vezes, esse link entre servir, entre dar e receber, é um link abençoado para ambas as partes. A pessoa que serve se sente abençoada por servir e a pessoa que paga se sente abençoada por pagar. Entendeu? Isso é muito lindo e nós não vemos aqui, né? Primeira etapa, então, dessa ah, roda do eu processo. adoro, viu, André? Eu adoro pagar as pessoas que me servem. Eu também Porque tenho prazer o trabalho nisso. delas é uma contribuição tão grande para mim. Eu até dei um chacoalhão na galera que medita comigo de manhã. Eu tô com a meditação aberta no Instagram há 33 dias, às Olha sete que e meia da manhã, lindo. todo dia. E muita gente depois me escreve me pedindo mais informação, mais aquilo. Eu falo, gente, como seria vocês pagarem? É meu trabalho, né? Eu pago pelo serviço dos meus amigos que me servem, dos terapeutas, dos médicos, dos, né, sei lá do que. Então também é aprender a honrar e a vibrar pelo serviço do outro. Sim, e tem uma coisa que é muito importante também, quando a gente não colabora, contribui com o nosso, a gente chama de pagamento, mas tem até um outro nome mais bonito, que é essa contribuição, né? A roda da prosperidade não fecha. Porque é o Sim, dar e o receber. A gente tem que estar pronto para dar e tem que estar pronto para receber. A gente costuma falar assim, não precisa pagar, não, é de graça. Como assim? Você está tirando da pessoa a honra em dar, né? Ela tem esse privilégio de poder contribuir com você. E da isso. mesma forma, se ela não contribui, ela vai se sentir em dívida com você. Né? É muito comum a gente falar, ai, Rei, você fez tanta coisa para mim, eu me sinto tão em dívida com você. Isso é péssimo para o sistema da pessoa. Ela fica em débito. Olha um sentimento que a gente não pode carregar nunca, que é o sentimento da dívida. De forma Yes. nenhuma. Isso é antipróspero. Isso não gera abundância, isso gera escassez. Né? Então vamos voltar à roda, que une a gente que serve e quem precisa ser servido, né? Eu vejo que tem muitos. Olha, a Dri entrou aqui, né? A querida Dri, lá de VH do Videoga. Então, a gente vê muitos terapeutas como a Dri, né? Que desenvolvem um trabalho de servir lindíssimo. Eu mesmo já fui muito servido por ela. E o que faz com que o servir seja bacana, que a gente fecha essa roda aqui. O primeiro estágio do servir, sabe qual é? O primeiro é o da criação. Nada acontece se a gente não criar. Nada acontece se a gente não sentar numa mesa e pegar o papel, as canetas, os post-its ou então no quadro e criar
coisas para essa pessoa que precisa ser servida. Olha que coisa mais linda que é isso, Sim, é né? lindo. É lindo. É o mesmo ato de uma pessoa que eu vejo a Rê, às vezes, fazendo os pratos dela de Ayurveda. Eu fico, gente, que magia que é essa alquimia de estar podendo criar e servir as pessoas, né? É uma alquimia, é uma coisa muito mágica, né? É uma coisa que a gente tem como parte do nosso sistema. É integrado na gente e a gente não usa. Porque o processo de criação para a gente passa por uma régua muito chata, sabe qual é? A da preguiça. A gente fala, dá trabalho. Não, vou fazer de qualquer jeito. A gente não fala, claro, que vai fazer de qualquer jeito. Ou a gente fala assim, o cliente tem que comprar o que eu faço. Né? Não é assim? As pessoas meio que põem na prateleira e o cliente tem que passar como se fosse numa gôndola e pegar. A gente faz isso não só para o nosso cliente, a gente faz isso para a nossa família. A gente faz isso para as pessoas, a gente vem dilatados de nós mesmos. Pelo amor de Deus, cadê o processo criativo dessa parada? Né? Então, se a gente não tivesse carinho, esse debruçar, essa noção de contribuição pelas pessoas através do nosso talento, daquilo que está ligado diretamente à nossa essência, porque eu gosto muito de falar, eu vejo muitas pessoas falando de propósito, 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 mas elas não entendem que o propósito precisa ser materializado. E eu gosto muito de fazer uma metáfora com o que eu vejo em Minas, né? Antigamente, né, há séculos atrás, as pessoas montavam o que a gente em Minas chama de nigucim. O nigucim é a pessoa que abria lá, sei lá, uma doceria, uma padaria, e ela tinha que abrir uma porta. E era uma porta mesmo, né? Não tinha nem janela, era uma porta, ela abre o negocinho, que é um negocinho dela. Ah, o Então, negocinho! negocinho dela. Então, ela é a materialização do propósito dela. Então, a gente tem que materializar o nosso propósito. Porque ele fica no efêmero. Senão ele vai ficar no efêmero, ele vai ficar no intangível. E para o cliente tem que ser tangível. Para quem você serve, para nossa família, para quem, independente, tem que ser tangível. Ele tem que se realizar. Ele tem que ter o movimento da realização. O que seria de uma árvore se ela não entregasse o fruto? Ela tem que entregar o fruto, ela tem que entregar a sombra, ela tem que realizar, tornar real. Entendeu? E aí a gente precisa de quê para criar? Coragem. Ai, Do adoro! latim, fazer com coração. Adoro! Coragem quer dizer isso, fazer com o coração, gente. E aí que entra o propósito. As pessoas têm que entender isso. Ah, é isso? Eu preciso fazer com o coração e materializar, abrir minha portinha? É. Isso serve só para quem tem um ofício, né? Como um empreendedor, como a Rê, como eu. Não, serve para quem pode contribuir numa empresa também. Claro! Entendeu? Então, se você tem essa capacidade de criar e contribuição, você não precisa ter medo de que você vai ficar vai perder o seu posto de trabalho, o seu emprego. Vai ter um lugar que vai te acolher muito bem, contanto que você crie, contanto que Contanto você. que a importância, né, André, da gente escolher mesmo, fazer uma escolha consciente pela coragem agora, né? Por Isso. sermos corajosos nesse momento. Isso. E integrar isso, né? Integrar no nosso sistema, né? A coragem, ela não pode ser uma mera qualidade. Ela tem que ser um recurso integrado no nosso sistema, como outro qualquer. Se a gente pula esse espaço, essa roda da criação, que são várias esferas que rodam, né? A gente pula também a parte da entrega. Quem acompanha o trabalho da Rê vê que ela tira fotos dela aplicando o reiki, dela treinando o grupo, né, fazendo cursos da meditação, etc e tal. Então, naquele momento, ela está entregando, tá? A gente poderia falar dos 3 níveis de entrega, né? Mas não cabe nesse momento. Mas a entrega dela é fruto de um processo criativo, que parte, óbvio, do conhecimento, da doação, de tudo que ela foi buscar, né, para poder entregar. Mas passou por um processo criativo. E passou por um processo criativo que a gente tem que colocar uma coisa chamada DNA da gente. Sabe qual é? É a pitadinha daquela pimentinha, daquele condimento, que é o jeitinho, do caso da Rê, de ser. Ou seja, E oi, nessa pitadinha, André, eu vejo que é fundamental
ter amor, o nosso amor. Exatamente. Isso. E aí E aí a vai com a gente. nossa mesmo, com o nosso DNA. É, exatamente. Eu vejo as pessoas falando muito em diferencial, tem que ser diferente, inovador, não, tem que ser do teu jeito. Não, mas fulano não vai gostar, sim, vai ter gente que vai gostar de você. Não é para todo mundo, é para quem Não é é. isso, para quem tiver a ver com as. E sabe um processo que eu sempre faço assim, né? Eu faço as minhas mágicas quânticas cada vez mais. E eu peço para que a minha energia chegue para todo o universo e para todas as pessoas para quem eu serei contribuição, né? Como que a minha energia pode chegar mais rápido para todas as pessoas que requerem a minha energia nesse planeta? E como que as pessoas que vão ser contribuição para mim podem chegar e aparecer na minha vida com total facilidade? Por que você Exatamente. acha que É você isso. está aqui agora? Eu faço algum parecido. Eu Não é? peço, eu peço para que essas luzes que eu falei, né, cheguem em mim, né? Então eu vejo que nesse, olha, e muito legal você falou isso agora. Foi bom que eu lembrei. Essas luzes têm chegado numa velocidade, você tem percebido? Não é? Sim. Mas é uma coisa maluca, né? Ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu falei, gente, eu conheço esse cara há um ano, há um século, quer dizer, porque parece que a gente já se conhece há muito tempo. Por que que ele veio a mim? Eu recebi um convite de um português que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida para desenvolver um trabalho com ele. E eu falei, mas eu fiquei até desconfiado. Eu falei, mas como? Então, eu conversei com uma pessoa que disse que você era a pessoa ideal para tratar disso. Eu falei, Jesus, né? Que coisa legal, né? Mas coisa assim, eu fiquei meio sem entender. Depois eu falei com ele mais tarde. Ele chama Marco. Eu falei, Marco, me explica direito esse negócio aí. Como é que é? E aí ele falou, quando ele falou, eu falei assim, meu Deus, é muito bacana isso. Isso porque a minha roda, e eu estou muito feliz, né? A gente, às vezes eu falo isso para as pessoas, às vezes choca. A minha roda da prosperidade nunca rodou tão rápido como está rodando agora. E é muito legal, né? Aí a terceira é da entrega, a segunda da entrega. E aí nós temos a mais importante de todas para o processo de servir, que é o de presença. Estar presente na vida dos outros. E agora, mais do que em qualquer momento desses anos da modernidade, que são mais ou menos 100 anos, tá? Nunca esteve nunca foi tão necessário estar presente. Não é ter uma presença lá de fazer na internet, não, é estar presente. A pessoa pensou, ela tem você ali na vida dela. Ela conta com você, ela pode contar com você. Ela entende que você está ali à disposição dela. E aí a gente pensa, como eu venho criando algo para entregar coisas bacanas para as pessoas num todo, né, para que elas entendam que eu estou presente na vida dela. Nesse momento, eu vou usar uma outra, eu adoro usar metáfora, que é a metáfora da ponte. Todos nós queremos atravessar essa ponte tão difícil para que nós temos que atravessar agora, né? Principalmente nesse momento de regeneração, em que várias correntes do universo, sejam elas filosóficas, religiosas, apontam e já apontavam há muito tempo por esse momento que nós estamos passando agora, né? Então, é um momento lindo, que é um momento de regeneração, né? É um momento de entender que nós estamos tendo uma oportunidade de, poxa, vamos mudar essa parada, vamos fazer essa coisa ficar bacana. Nós estamos tendo essa chance de mudar isso. Eu estou muito feliz também, como você, por estar nesse momento podendo contribuir, né? Estou bem me sentindo abençoado de estar aqui nesse momento, podendo contribuir, né? Com a forma que eu tenho, o meu jeitinho de falar sobre determinadas coisas, a minha visão. Isso é legal, né? Essa liberdade de poder falar dentro daquilo que é visão para você, né? Que é legal, que está dentro do seu DNA, daquilo que realmente parte da minha essência, né? Aquilo que realmente parte do meu motivo de existir, né? Aquilo que Deus falou para mim, olha, você vai para a Terra, cara, e você vai lá para ajudar uma galera, entendeu? Então, o teu objetivo é ir lá. E aí de você, se você não cumprir o teu propósito lá, porque você tem um monte de gente precisando de você.
Quem conhece a parábola da Pequena Estrela, o livrinho da Pequena Estrela? Vocês já leram? Já leram? Não, Eu não. convido vocês, digita lá Pequena Estrela no Google que vai aparecer um PDF, né? Baixa o PDF, é lindinho, é a coisa mais linda do mundo e conta mais ou menos isso. Mas de uma forma bem linda, linda, né? E a presença, ela é a parte mais importante, entendeu? Porque só no momento que você estabelece presença na vida das pessoas que as pessoas vão se sentir, vão entender que você é a pessoa ideal para me servir. Então, para aquele que está com medo, não. A gente tem que fazer essas 3 etapas, né? Sentar na mesa, como se eu estou fazendo a minha roda da criação rodar? Não, não estou. Então vamos criar, tá? Criar a partir da gente, do nosso coração. Eu estou entregando algo para o universo, para as pessoas? Estou. Ótimo. Potencialize. Através da criação, faça isso ficar mais legal para as pessoas, né? Se é para uma empresa, se é para você, se é para sua família. Eu uso o mesmo método que eu uso com meus clientes, eu uso para minha família. Eu uso para as pessoas que eu amo. Eu uso para quando eu vou, sou convidado para dar uma palestra. É o mesmo método, gente. Eu estou usando aqui com vocês, né? Eu me preparei para vir para cá, fiz minha meditação, pedi para contribuir da melhor forma possível. Eu sou tímido para burro, apesar de não parecer, né? Eu gaguejo, né? E eu estou ali, eu tenho que pedir, né? Mãe Divina, me ajude para estar aqui e contribuir o máximo que eu puder. Essa sua luz. É É, exatamente. É maravilhoso. E é Né? isso, tá aqui. E agora eu quero estar presente na vida de vocês, me colocar à disposição de, né? É aquilo que a gente tem. Eu estou me colocando à disposição de alguém através do meu potencial criativo. Eu entreguei algumas coisas para as pessoas. É como se a gente entregasse pérolas, né? Entregamos pérolas. As pessoas estão entendendo que elas querem continuar recebendo as minhas pérolas, estão. Então você está presente na vida delas. O Como um André, e o filho. que você poderia dizer para quem eventualmente está aqui nos ouvindo e tá nesse pânico, nesse medo de, cara, ferrou, a minha vida mudou, não vai mais ser como era antes, pode ser que eu perca meu emprego ou eu fazia uma coisa que agora não está dando mais para eu fazer. O que você pode dizer para auxiliar essas pessoas a poderem abrir um pouquinho a perspectiva para mais possibilidade? Primeira coisa é uma pergunta que eu faço para mim. Ela pode parecer dolorosa, ela pode parecer até cruel, mas a primeira pergunta é: faz sentido continuar onde você está? Né? Faz sentido continuar? Eu falei isso pro meu irmão. Meu irmão também está com esse mesmo pânico. Né? Tem um cargo legal, trabalha numa empresa bacana, mas ele corre um risco altíssimo por conta do nicho da empresa em perder o cargo. Eu falei, faz sentido? E eu falei mais, você tem síndrome do pânico, você já teve duas crises de burnout, você tem pressão alta, você já foi, a gente já correu para o hospital achando que você tivesse tido um infarto, e com 47 anos de idade, faz sentido continuar onde você está? Será que não vale a pena você mudar para outro lugar? Você está em São Paulo. Ontem eu conversei com um grande amigo, não, perdão, semana passada eu conversei com um grande amigo, ele ganha um salário exorbitante, absurdo. É um profissional de extrema qualidade e ele falou para mim uma coisa. Ele falou, André, eu estou numa situação de tanto pânico, mas de tanto pânico, porque eu não estou temendo por mim, eu estou temendo pelas minhas filhas, pela minha esposa que tem câncer, teve câncer de mama, tá? Tá curada, graças a Deus, mas tem câncer de mama. E a minha empresa não deixou a gente trabalhar em casa. A gente está tendo que trabalhar todo dia, certo? Então, eu chego, eu desço do elevador, eu já tiro minha roupa ali, ponho no cesto, entro em casa nu, entro no banho para depois ter contato com a minha família, né? E eu troco o meu salário e todo o meu patrimônio para morar no lugar como você mora. E vou feliz da vida. Então, esse repensar, né? A Sim. gente está passando por um processo muito lindo, gente, de desaprender para aprender. É um processo forçado, mas a gente tem que curtir ele. É Porque lindo. esse desaprender é puro desapego. Cara,
Eu não preciso disso. Para Yes. que que eu preciso sair à noite para ir num restaurante caro? Eu não preciso. Eu peço a comida, vem aqui, a comida que eu quiser. Né? Eu vou. Para que eu vou curtir? Esses dias, a gente, minha filha, minhas duas filhas estão aqui. Minha filha, a gente mora nos Estados Unidos. Nós conseguimos, né, trazer ela morrendo de medo também. Pânico, gente. Ela está cercada do Covid, na família que ela estava morando. Ela estava trabalhando lá. Já faz um ano. Conseguimos trazê-la para cá, em pânico, na mesma situação que todos estão. Quando ela chegou aqui, foi um alívio. Ficamos todos isolados 15 dias, né, isolamento total mesmo. E estamos aqui. Eu, minha filha mais velha, a Mariana, que é minha filha mais nova, o meu genro, cachorros, né? E nós nos pegamos jogando buraco. Já estamos no terceiro dia de buraco. Então, quanto tempo que eu não jogava buraco com a minha família? Está sendo Sim. maravilhoso. A gente morre de rir e come até. O problema é que a gente come muito, né? Come até. Então, está sendo muito legal. Está sendo legal voltar mexendo no meu jardim. Está sendo legal voltar a bater papo, né? Que a gente é bater papo, é passar horas batendo papo, né? Eu falei, meu Deus, faz muito tempo que eu não faço isso, bater papo, né? E com o Outro dia, trabalho, né? No meu horas batendo, trocando ideia com o meu filho de 9 anos. E assim, eu percebi naquele momento da conversa que eu simplesmente estava lá. E claro que eu converso sempre com meu filho, eu sou bem grudada com eles, mas eu não tinha nada para fazer. Então, aquela conversa ela podia ser sem fim. E eu fui me percebendo isso e me permitindo ficar lá. Gente, ele foi me falando, ele tem 9 anos. Ele foi me falando tantas coisas que eu olhava, eu falava, cara, olha como esse moleque é genial. é E sábio, né? às vezes eu fiquei conversando com ele sem nenhuma pressa para acabar a conversa ou para ir fazer outra coisa. Simplesmente porque eu não tinha nada mais para fazer. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, gente, eu verdadeiramente não desejo que a minha vida volte para nenhum tipo de correria. Não desejo, Exatamente. né? E é E eu muito, tô muito disposta, legal isso, né? sabe, a Muito abrir legal. mão de coisas. Eu tenho visto cada coisa assim extraordinária. Olha, para vocês verem, para quem está trabalhando, eu tenho visto empresas se reinventando. Eu tenho visto comércios tradicionalíssimos criando alternativas impensáveis, né? Eu tenho visto um supermercado aqui na minha cidade que é supermercado de bairro. Olha para você ver como é que é o servir. Ele é tão lindo que ele transcende a compreensão da gente. Sabe o que ele fez? Eu achei mágico. Ele pegou toda a carteira de cliente deles e falou assim: Dona Maria, não saia de casa. A Dona Maria, oi? Não. A senhora vai. Eles estão aqueles bloquinhos, na cidade interior tem muito isso, de lista de compras. A senhora pega, escreve a sua lista de compras, tira uma foto e manda pelo WhatsApp. Né? E a gente vai entregar na sua casa. Eu sei porque minha esposa É chegou incrível. lá, né? Ela falou assim, nossa, mas não tem gente, só tem carrinhos, carrinho lotado, assim. É para entrega. As pessoas É estão vindo incrível. aqui fazendo pedido. E elas estão entregando em casa. Então, essa dona Maria vai voltar para o supermercado? Nunca mais! Porque é cômodo. Eles entregam lá dentro, tudo higienizado, com sacos descartáveis, né? E, assim, eu achei mágico. As pessoas estão se reinventando. Então, é É. momento de reinvenção. O potencial criativo gente, é algo incompreensível. A gente só começa a entender a capacidade de criar quando a gente começa a exercitar. E é meio que academia mesmo, é criar musculatura. A gente tem que muscular esse lado do cérebro que lida com a inspiração. Quando a gente acessa o medo, a gente está usando um lado do nosso cérebro e no nosso espírito que raciocina, cria objeção, que só pensa no pior, que só pensa em ficar na caverna, no fogo, enquanto o frio cai. Está do lado de fora. A gente está com um instinto de proteção aguçadíssimo e a gente tem que sair disso. A gente tem que acessar um outro local da nossa capacidade criativa que gera, né, coisas mágicas e que faz com que nós inspiremos nós mesmos e as pessoas. Então, o que eu digo para quem está com medo é que a gente precisa ter confiança nesse lado nosso.
A gente precisa entender que não vai haver problema se você estiver em completa consonância com aquilo que você representa para o mundo, com as suas crenças fundamentais, né, com aquilo que você veio para contribuir para o mundo, porque ainda que você seja demitido, e eu não acho que isso de todo ruim para certas pessoas, você vai conseguir, né, alternativas para se reinventar. A própria Rê falou o caso dela. Ela saiu do corporativo e migrou para uma nova carreira que talvez tivesse sido total impensada para ela em um determinado momento da vida dela. É o meu caso, né? Em determinado momento da minha vida, eu também fui lá e pedi demissão, né? Passando por 6 meses de muita dificuldade. E quando eu vi, foi assim, gente, eu estou fazendo o que eu amo. Eu ganho menos, mas eu estou feliz, entendeu? Eu vivo com menos, mas eu estou feliz. Isso foi em 2014, né? Eu estou feliz. Então, essa transição que nós estamos passando agora, como você bem disse no início, não está sendo brusca para mim, entendeu? Eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando. Eu estou ganhando muita coisa. Eu estou tendo mais... Uma coisa que está sendo muito forte para mim, Rê, é essa liberdade de falar o que eu acredito. Agora é o momento que eu fiquei corajoso. Ai, que Falei, delícia! eu vou falar, eu acredito nisso, cara. Eu acredito nisso, eu acredito que não está certo isso, eu acredito que está certo isso. E eu vou pregar isso. Eu vou pregar como se fosse uma religião. Como se a gente estivesse na frente de uma banca examinadora defendendo uma tese de doutorado e as pessoas estão falando truco, 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 truco. Isso é prova. É o que a gente chama de crença fundamental. Você acredita tanto naquilo, mas tanto naquilo, que você tem que pregar aquilo, né? Para que as pessoas venham. Olha, eu não acredito em você, mas vai ter aquele outro. Cara, eu acredito no que você acredita, entendeu? Então eu quero te seguir. E aí que nós vamos fundando a nossa egrégora. E ela vem por osmose, ela vem por, claro, que a gente sabe que é por outros motivos, sintonia espiritual, almas afins, a gente sabe que é por isso, mas algumas pessoas não entendem que é isso por isso ainda. Mas esse movimento, independente da forma como a gente compreende o mundo, ele tem que ser feito. Ele já deveria estar sendo feito há muito tempo. Para que nós possamos fazer, aí sim, do serviço bem feito, aí nós estabelecemos uma roda que vai fechar. Óbvio que tem outros setores, mais 3 rodas muito legais, mas tem a ver com a sustentabilidade do trabalho de vocês. A sustentabilidade da vida de vocês. A gente vai começar a dar valores à qualidade de vida. A gente vai dar valores a modelos ecológicos de vida e de trabalho. Convivência enriquecedoras. Né? A gente vai se afastar de determinados grupos, de determinados canais de informação e só se integrar àqueles que fazem sentido. Porque aí entra um segundo movimento que também já estava acontecendo. Sabe qual é? É o Back to Basic. As pessoas estão buscando, sabe quem? Lê, não sei se você acontecia com você. Elas estão buscando sentar na calçada e bater papo nas cadeirinhas como a gente fazia antigamente. Sim, Eu sou da época que eu sentava na calçada e bater papo com os amigos. é E aí isso. ficava, a minha mãe berrava toda hora de entrar, moleque. E a gente está voltando a essa época. Isso é mágico. Isso é maravilhoso, pensar que numa época da tecnologia, a gente tem isso. Ah, mas a tecnologia a gente vai te deixar de lado? Não, pelo contrário. A gente vai trazer ela para trabalhar a nosso favor, para que nós possamos usar ela como recurso e não com uma situação de dependência dela. Ela é recurso para nós, para nos alimentarmos. Se quisermos ler um livro, a gente vai lá na Amazon, compra o livro e lê no nosso Kindle, lê no nosso celular, tá tudo certo, né? Se não quisermos, eu sou da época que ler livro tem que ser na mão mesmo, para rabiscar e tal. Então, isso é uma questão de escolha, né? E aí nós vamos pensar em como gerar mais prosperidade na parte de cima da roda. Como fazer com que ela continue rodando. E aí nós temos um modelo muito bacana de vida abundante, né? Em que os nossos recursos não precisam ser buscados externamente. Nós somos um organismo vivo e sistêmico, onde 90% dos nossos recursos estão conosco. E não buscar conhecimento externo, a não ser que você vá utilizar. Eu falei, para de ter burnout de conhecimento, eu chamo overknowledge. Total. Cara,
Para disso, Tá velho. na dá, Você né? vai, não dá, você vai utilizar, Sim. né? Você vai utilizar no seu trabalho, você vai utilizar na sua vida. Se você for, aí você compra o livro. Você quer trabalhar com constelação? Vai, compra a obra do Bert Hellinger. Você quer trabalhar com alguma coisa que seja mais a sua praia? Tudo bem, vai estudar isso, que você vai te gerar resultado para a sua vida, para o seu ofício, para tudo. Né? Eu mesmo estou filtrando relacionamentos, filtrando leituras, filtrando canais de comunicação há muito tempo.